Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 22 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da manhã, segundo a palavra do Senhor Jesus, livro de Gênesis, capítulo de número 37, a partir do versículo 18, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-no numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Arrimande, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala dos filhos de Jacó. Um deles, José, também conhecido na palavra de Deus como José do Egito. José era um homem que Deus tinha planos, tinha sonhos. Deus tinha sonhos grandiosos para José. E Deus começou a revelar esses sonhos, literalmente por intermédio dos seus sonhos. Ou seja, José dormia e sonhava profeticamente aquilo que Deus havia preparado para a sua vida. José via em sonhos o seu futuro, mas ele não tinha discernimento daquilo que via. E ele contava aos seus irmãos os seus sonhos. No capítulo de número 7, a palavra do Senhor diz: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Arrimande, que esse molho é um molho de trigo, porque eles escolhiam trigo e juntavam em molhos. José está a dizer para os seus irmãos que o molho deles no meio do campo se inclinava, o molho dos irmãos para o molho dele. Ou seja, declarando em sonho, mesmo sem lhe perceber, que os irmãos iriam se prostrar diante dele, diante da grandeza dele, e com certeza os irmãos não gostaram desse sonho. E teve um outro sonho também de grandeza, e ele partilhou com os irmãos, e os irmãos também não gostaram, até o ponto de tomarem uma atitude errada, negativa contra o próprio irmão. A palavra que nós lemos de início, viram-no de longe e começaram a conspirar contra ele. Lá vem um sonhador, lá vem um homem que sonha, o homem que acha que vai ser melhor do que nós vamos nos prostrar diante dele. É um louco. Os sonhos eram de Deus, mas os homens não entendiam. Os irmãos de José não entendiam a grandeza que Deus havia colocado sobre ele, a graça que Deus havia colocado sobre ele. E por isso eles zombavam dele, tinham raiva dele, um convencido. Pensavam: quer ser melhor do que nós, quer ser maior do que nós. Esse é um exemplo vivo que aquilo que Deus colocou nos nossos corações, aquilo que Deus prometeu a nós, nós não devemos partilhar até que Deus nos diga, nos sinalize que nós podemos partilhar, porque o homem não vai entender. Nem todo mundo vai ficar alinhado aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Muitos vão te chamar de louco, muitos vão te abandonar, vão subestimar a tua capacidade, vão simplesmente se afastar de ti. Muitos comentários negativos vão surgir, mas aquele que tem a certeza daquilo que Deus colocou na sua vida,
aquele que tem a certeza da promessa de Deus, ele vai até o fim. Os irmãos de José não acreditaram no sonho que Deus tinha para ele. Quem disse que esse será alguém? Ele não será nada. Ele é como um de nós. Como é que ele quer ser maior do que nós? E José estava no alheio, não sabia de absolutamente nada. Mas nós vamos transportar essa palavra para a nossa realidade. Muitos de nós sabemos aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus reservou para nós, e os outros não acreditam. Não acreditam nos teus sonhos, nos teus planos, no teu chamado, no teu casamento, na tua empresa, na tua palavra. Nada, não acreditam em ti. Talvez olham para ti como um zero à esquerda, um imprestável. Alguém que não vai conseguir mudar o quadro da família. Na família dele nunca ninguém passou desse nível, ele também não vai passar. Na família dele nunca ninguém prosperou, ele não vai. Vamos ver até onde ele vai. Não vai muito longe. Todos aqueles que se levantaram na sua família para tentar quebrar essa barreira ficaram pelo meio do caminho. Talvez essas sejam as palavras que nós ouvimos constantemente. Mas mesmo que o homem não acreditava, nos sonhos de José, Deus, ele cumpriu, porque quem tem que crer somos nós. Nós, aqueles que vamos viver as promessas, nós é que temos que acreditar que Deus pode fazer, que Deus vai fazer. Se o homem acredita ou não acredita, isso Deus, ele vai tratar com ele. Não precisamos mostrar nada para ninguém. Não precisamos provar nada para ninguém. É Deus que vai provar, é Deus que vai mostrar. Se você quer desistir porque ninguém te apoia, não desista. Se você está desanimado porque ninguém te apoia, não desista. José, os próprios irmãos tentaram matá-lo. A palavra que nós lemos, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. Queriam matar o próprio irmão, porque não entendiam os sonhos, os planos de Deus, não entendiam a revelação que Deus estava a dar a ele. Conosco não será diferente. Nós vamos sofrer a decepção de ver pessoas próximas se afastar por não crer, por não acreditar naquilo que Deus nos confiou. Mas não seja por isso que você vai desistir. Não seja por isso que você vai fracassar. Arriba Deus que vai te justificar. Arriba Deus que vai te levantar. É Deus que vai testificar que, afinal de contas, ele era mesmo homem de Deus, era mesmo servo de Deus. Nós fizemos um julgamento errado. Isso é papel de Deus. Se nós tentarmos provar alguma coisa para o homem, nós seremos envergonhados, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Não te masses em tentar provar nada para ninguém. Deixa Deus fazer. O que nós devemos fazer é crer e andar no caminho do Senhor. Andar de acordo à sua palavra, de acordo às suas promessas. Não deixar de acreditar. O irmão se levantou, o primo, o tio, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, o sobrinho. Não importa. Se Deus declarou, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, vai cumprir. Creia em Deus e Deus fará grandes coisas. Quando Deus falou com Abraão para sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, imaginemos se ele partilhasse essa revelação com a sua mulher,
A mulher dele, no mínimo, diria que ele está louco. Ia chamar um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo. Se fosse no nosso tempo atual, e ele ia direto para uma clínica. Porque eles esperam 25 anos por Isaac, pelo filho da promessa. Como assim algo que eu esperei durante 25 anos eu ainda vou entregar a Deus, vou sacrificar? Mas ele não pediu opinião a ninguém. Ele foi para sacrificar. E Deus o impediu porque não era vontade de Deus. Deus estava a testar a sua fé. Todo esse levante, toda essa rejeição, toda essa incredulidade, é Deus provando a nossa fé. Não desista das promessas de Deus. Tudo parece contrário. E é exatamente assim que Deus, Ele permite que seja. Mas Deus, Ele vai nos honrar. Passar pelo processo é solitário, é difícil. Deus, Ele sabe. Imaginem a dor que José sentiu, esse golpe que os próprios irmãos fizeram contra ele. Mas ele foi forte, continuou a caminhada e Deus o tornou governador do Egito. Arriba não é para desistir. Arriba não é para parar porque ninguém acredita. Deus acredita em ti. Deus confiou alguma coisa nas nossas mãos e nós vamos permanecer prevalecer na sua presença. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Oh Deus, por essa palavra. Oh Deus, a tua palavra que liberta. Te louvamos, oh Deus, e te agradecemos pela tua presença. Arriba, Deus, porque a tua presença está no nosso meio. Oh Deus, o teu Espírito Santo. Arriba, Deus, está no nosso meio. Louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Arriba, Deus, glorificado seja o teu nome para todos sempre. Oh Deus, o Senhor tem nos levantado, nos sustentado. Arriba, Deus, a tua graça. Arriba, Deus, nos basta. E o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado e pela tua infinita misericórdia. Ó Deus, pela tua fidelidade. Arriba, bendito seja o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Arriba, Deus. Clamamos por misericórdia. Ó Deus, porque nós somos falhos e pecadores. Ó Deus, porque tem sido tão difícil permanecer na tua presença. Ó Deus, tem sido tão difícil. Arriba, Deus, permanecer fiel. Temos pecado, ó Deus, no agir, no pensar e no falar. Arriba, Deus, mas clamamos. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro, porque a tua palavra diz, ó Deus, se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo e fiel para nos perdoar. Nos purificar de toda a injustiça. Purifica-nos, ó Deus, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Arriba, Deus, começa a levantar aquele que está abatido, que está caído. Arriba, Deus, aquele que está desanimado. Ó Deus, porque está solitário, porque ninguém acredita. Arriba, Deus, na sua palavra. Ó Deus, porque ninguém acredita nas suas promessas. Arriba, Deus, ninguém acredita nos seus sonhos. Ó Deus, mas o Senhor é fiel para cumprir. Arriba, Deus, o Senhor que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus, não nos permita desistir. Arriba, Deus, porque todo aquele que prevalece, ó Deus, ele vive milagres. Ele vê, Deus, a tua glória se manifestar. Arranca, Deus, todo desânimo.
Arranca, Deus, toda angústia, toda tristeza. A tua palavra diz, ó Deus, ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem. Arriba, Deus, todavia o Senhor não nos abandonará. Ó Deus, não permita que o sentimento de abandono, a ingratidão, arriba, Deus, nos faça desistir. Nos faça, Deus, fracassar. Arriba, Deus, dá-nos a força de José contra todas as expectativas. Arriba, Deus, contra todas as probabilidades. Arriba, Deus, ele venceu. Não venceu pela força do homem. Ó Deus, venceu pela tua graça. Arriba, Deus, venceu pela tua misericórdia. Faça-nos vencer, ó Deus. Faça-nos acreditar. Ó Deus, como Abraão acreditou. Arriba, Deus, quando o Senhor o enviou ao monte para sacrificar o seu filho. Arriba, Deus, ele não duvidou nem por nenhum segundo. Ele obedeceu, ó Deus, e foi. Faça-nos, ó Deus, também obedecer. Mesmo, Deus, que parece impossível. Ó Deus, mesmo que pareça uma loucura. Arriba, Deus, humanamente impossível. Tu és o Deus do impossível. Arriba, Deus, faça-nos crer até o fim. E honra, Deus, a nossa fé. Honra, Deus, a fé do nosso coração. Ó Deus, muitos estão tristes, angustiados, por causa, Deus, da ingratidão, porque foram abandonados por pessoas muito próximas. Arriba, Deus, foram subestimados. Arranca, Deus, essa angústia. Arranca, Deus, essa tristeza. Arranca, Deus, todo sentimento de rejeição. Arriba, Pai, e traga a fé inabalável. E traga, Deus, a esperança. Arriba, Deus, Tu és a esperança da glória. Arriba, Deus, não há outro que possa fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor faz. Porque o Senhor tem o poder, a honra e a glória. Arriba, Pai, tudo está debaixo dos Teus pés. Livra-nos, ó Deus, os nossos pés da queda. Livra-nos, ó Deus, do plano dos nossos inimigos. Assim como todos contemplaram, arriba, Deus, a grandeza de José. Ó Deus, que o mundo possa contemplar, arriba, Deus, as maravilhas que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, não é para a nossa glória, mas é para a glória do Teu santo e bendito nome. Arriba, Deus, é para que todos venham testificar. Arriba, Deus, observar que o nosso Deus está vivo, que Ele continua sendo Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Arriba, Ele continua sendo fiel. Ó Deus, fiel para sempre. Arriba, Deus, nós não vamos nos calar. Vamos prevalecer, ó Deus, até Jesus voltar. Guarda, Deus, os nossos corações e as nossas almas. Justifica-nos, ó Deus. Fala por nós. Arriba, fala, Deus, aos nossos corações. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos essa noite nas Tuas mãos, ó Deus. Pedimos, livra-nos, guarda-nos. Proteja-nos, ó Deus, guarda a nossa casa e a nossa família. Debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua sombra. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus.